Explosões poderosas na Rússia. Refinarias de petróleo estão pegando fogo nas regiões de Rostov e Volgogrado. A linha de frente está em chamas. A unidade Fênix derrotou os ocupantes perto de Konstantinovka. Zelensky alerta. Haverá apagões nas regiões de Kursk e Belgorod. A Holanda está comprando Tomahawks para a Ucrânia, enquanto a OTAN discute uma resposta militar à agressão de Moscou. O Tajiquistão, em vez de prender Putin, assina um documento de parceria estratégica com a Rússia. E em Berlim, deputados de extrema-direita comemoraram o aniversário de Putin na embaixada russa. Olá, meu nome é Katerina Nesterenko. E agora, as principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. As noites na Rússia estão ficando cada vez mais tensas. Na região de Volgogrado, os russos tiveram uma noite agitada. Após um ataque de drones, houve um grande incêndio na área da usina de processamento de gás de Korobikovsk, na cidade de Kotovo e na estação de controle de produção linear de Fimovka. O Estado-Maior confirmou ataques a esses alvos. Um depósito de petróleo na região de Rostov também foi incluído na chamada lista de sanções. Não, exatamente ali. Bem, estamos no meio de uma guerra total, então por que não? Escadela além. De acordo com a mídia russa, um drone do tipo Lyut foi avistado sobre o distrito de Nekhlinovsk, na região de Rostov. Há também relatos de uma chegada a um depósito de petróleo em Matveyevo-Kurgan, oblast de Rostov. Em Novosibirsk, uma das maiores redes da URSS parou de vender gasolina de 92 octanas devido à interrupção dos embarques da refinaria. O diretor-geral da empresa afirmou que há muitas manutenções programadas no país, por isso os volumes de fornecimento diminuíram, e o fornecedor não está cumprindo as obrigações nem promete nada. Lembro que, certa vez, as autoridades russas explicaram a escassez de gasolina pelo aumento da demanda. Agora, ao que parece, a questão é manutenções programadas. Desse jeito, quem sabe, um dia eles acabam dizendo a verdade. Embora, pensando bem, eu não esqueço de quem estamos falando. Lembra os comentários dos episódios anteriores? Vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoia nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Se houver cortes de energia em larga escala na Ucrânia, o blackout também vai atingir as regiões de Belgorod e Kursk, na Federação Russa. Zelensky faz um alerta ao Kremlin após os ataques russos à infraestrutura crítica da Ucrânia. Segundo Zelensky, os drones mísseis e mísseis ucranianos estão ficando melhores em realizar ataques de longo alcance contra a Rússia. O míssil-drone ucraniano Ruta, por exemplo, atacou pela primeira vez uma plataforma marítima a uma distância de mais de 250 quilômetros. E graças ao uso do míssil-drone Apolinet, as forças armadas da Ucrânia começaram a atingir dezenas de depósitos militares em território russo. Isso é positivo, porque já houve momentos diferentes. Agora já não estamos falando de casos isolados. O maior sucesso foi com o Ilyutin e o Inferepoin. Houve um uso em massa, até 300 unidades, e isso é uma operação séria. Nós entendemos que os Luga e Primor são alcançáveis. O que aconteceu é realmente um grande sucesso. Além disso, sabe-se que a Ucrânia também está usando com sucesso, em conjunto, os mísseis Neptune e Flamingo. Por enquanto, os ataques com eles ainda não são em massa, mas já há resultados perceptíveis. Sobre os Tomahawks, o presidente da Ucrânia declarou que não recebeu uma recusa de Trump quanto à venda desses mísseis. Os Estados Unidos, diz Zelensky, vão trabalhar essa questão em nível técnico. Agora, esse é um sinal importante de fortalecimento da Ucrânia com todas as possibilidades. E um dos pontos importantes são os Tomahawks. Coisas assim podem fortalecer a Ucrânia e fazer com que os russos fiquem mais sensatos, sentem-se à mesa de negociações. E se houver um cessar-fogo, o próprio fato disso vai influenciar a possibilidade de chegar a um acordo depois, de ter um plano.
Mas, por enquanto, os mísseis e drones ucranianos já estão, por assim dizer, impondo sanções ativamente contra as refinarias russas. Por isso, é muito provável que algumas regiões russas, em breve, possam enfrentar apagões. Os tomahawks americanos para a Ucrânia serão comprados pela Holanda. O reino está reforçando sua ajuda e apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia de Putin. Os parceiros ucranianos na Europa continuam prestando assistência à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vemos que isso é uma agressão criminosa. A Rússia deve ser responsabilizada por isso. É necessário que os tribunais cuidem disso. A agressão criminosa precisa acabar. Os assassinatos precisam acabar. Para isso, é preciso continuar pressionando a Rússia com sanções. Fazer tudo o possível para que a Ucrânia possa se defender desses ataques em terra e no céu. Novos passos na parceria de defesa com a Ucrânia. A Holanda vai contribuir com 50 milhões de euros para o Banco Mundial em apoio à Ucrânia. Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar a Ucrânia. E fazemos isso não só com palavras, mas com ações. Hoje anunciamos que a Holanda vai contribuir com 55 milhões de euros para o Banco Mundial. Para que o Banco Mundial possa ajudar a Ucrânia, ele precisa cobrir os custos de reconstrução e reformas. A sua luta é a nossa luta. A Holanda e a Ucrânia continuarão cooperando em projetos conjuntos de defesa. O foco está na produção conjunta de equipamentos ucranianos na Holanda. A Holanda e a Ucrânia concordaram em trabalhar juntas na fabricação de drones. Continuaremos fornecendo apoio com equipamentos militares, aviões F-16, outros sistemas e armamentos. A Holanda foi um dos primeiros países a concordar em transferir seus caças F-16 para a Ucrânia. Os primeiros aviões foram entregues à Ucrânia em 2024. Washington está atualmente considerando a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Além dos Estados Unidos, esses mísseis não estão apenas no Reino Unido e na Austrália, mas também na Holanda. O Kremlin ficou visivelmente tenso. O veículo de propaganda o Izvestia chegou a enviar uma carta à representação da Holanda em Moscou perguntando sobre a possibilidade de transferência dos mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Em uma carta recente ao parlamento, o governo declarou que, considerando as contínuas e altas necessidades da Ucrânia, por um lado, e os urgentes interesses de segurança da Europa e da Holanda, por outro, o gabinete de ministros decidiu destinar financiamento adicional. Independentemente de o governo holandês divulgar ou não informações sobre as cargas fornecidas, o Ministério da Defesa segue o princípio da segurança operacional, assim como os interesses de terceiros envolvidos nas entregas. Como informa o canal russo do Telegram 2 Maiora, a Marinha dos Estados Unidos recebeu aprovação do Departamento de Estado para vender cerca de 200 mísseis de cruzeiro Tomahawk de lançamento terrestre, em diferentes versões, para a Holanda, no âmbito do programa FMS, Vendas Militares ao Exterior. O valor total do programa é estimado em 2,19 bilhões de dólares. A transferência dos próprios mísseis para a Holanda está alinhada com as novas regras, segundo as quais a Europa compra armamentos dos Estados Unidos para a Ucrânia, lembram os dois majores. Resta uma pergunta: quando esperar o primeiro uso? Por enquanto, já foi dito abertamente que o Ministério da Defesa da Holanda assinou um acordo com a empresa estoniana Millen Robotics e com a fabricante de baterias Tulip Tech para a produção conjunta de equipamentos de defesa. A empresa fornecerá à Ucrânia mais de 150 veículos terrestres não tripulados. É uma honra para nós liderar este projeto em parceria com a Holanda e a VDL. A plataforma SEMES já demonstrou seu valor em condições de combate, e acreditamos que essa contribuição vai fortalecer significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia. A cooperação é de caráter estrutural e está planejada para pelo menos 10 anos. Nos próximos meses, está previsto o lançamento de novas linhas de produção. Além disso, a empresa Millen Robotics realizará um treinamento abrangente para operadores ucranianos, a fim de garantir uma implantação e manutenção eficazes em campo. As novas unidades vão complementar as 15 máquinas SEMES, que já estão em operação na Ucrânia e vêm comprovando sua eficácia no campo de batalha desde 2022. Este veículo está pronto para transportar de 700 a 750 quilos de carga útil. Ele pode transportar não só feridos e realizar tarefas logísticas, mas também pode ser usado como plataforma de combate, pois é possível instalar nele tanto metralhadoras quanto canhões automáticos. O ZAMIS é uma plataforma de transporte não tripulada, projetada para apoiar as Forças Armadas, logística, reconhecimento e suporte de combate.
Atualmente, o sistema faz parte de programas de robótica e está em operação em 19 países, incluindo 8 membros da OTAN. A Holanda é um dos defensores mais firmes da vida. Um país que realmente ajuda a nossa defesa, nossa resiliência e, o que também é importante, nosso trabalho em prol da justiça. Além disso, a Holanda destinou 300 milhões de euros para a reconstrução e fortalecimento da Ucrânia durante os anos de 2025 e 2026. Dessa quantia, 52 milhões de euros serão destinados à infraestrutura energética e ao abastecimento de água. Desde 2022, o país destinou 26 bilhões de euros à Ucrânia, dos quais 13,6 bilhões foram direcionados ao apoio militar. A Holanda e os aliados continuam apoiando a Ucrânia na luta contra o mal, pela liberdade e pela segurança. Na linha de frente, está ocorrendo uma intensa reagrupação das tropas russas. Os analistas de situação registram que, de Pokrovsk, os ocupantes estão transferindo equipamentos e pessoal. Presumivelmente, preparando-se para uma nova ofensiva contra Novopavlovka, na região de Dnipropetrovsk. O especialista militar e porta-voz do Exército Voluntário Ucraniano, Alexander Brashuk, afirma que a transferência das tropas russas para a região de Dnipropetrovsk é uma rotação das unidades que sofreram menos nas batalhas contra as forças de defesa da Ucrânia. A rotação dessas forças que podem ser deslocadas para frentes menos intensas, em particular, a região de Pridneprovsk. Isso não significa que o inimigo tentará agir com uma grande ofensiva nas direções de Zaporizhzhia, Pridneprovsk e na região de Dnipropetrovsk. Tentativas vão acontecer, mas Pokrovsk, na região de Donetsk, esses locais continuam sendo prioridade. Enquanto isso, circulam na internet imagens da destruição de grupos de assalto russos no território da mina Pokrovskaya. Isso fica a apenas 10 quilômetros da própria cidade. Em outros trechos da linha de frente de Donbas, a situação também está quente. Perto de Konstantinovka, o inimigo tentou aproveitar o clima e romper a defesa dos nossos cossacos. Veículos blindados pesados foram usados. Mas os combatentes da unidade GMSU Fênix, junto com outras unidades, conseguiram deter esse ataque. Primeiro, os operadores de FPV Dronov atacaram os ocupantes. Depois, os drones Vampiro incendiaram os veículos blindados. Ao mesmo tempo, o comandante militar de Putin, General Gerasimov, anunciou o próximo objetivo da ofensiva do exército russo. E não se trata de Pokrovsk ou Kupiansk. Estamos falando da direção de Zaporizhzhia. As tropas do agrupamento Dnipro avançam em direção à cidade de Zaporizhzhia. Atualmente, os combates acontecem pelo controle dos povoados de Primorska e Stepnogorsk. Mais detalhes sobre a situação na linha de frente em nosso panorama militar. O tempo já não está mais do lado do Kremlin. E, em um confronto prolongado, as chances da Ucrânia vencer a guerra são muito maiores do que as de Putin. A essa conclusão chegaram jornalistas ocidentais que estiveram nas posições das forças armadas da Ucrânia. A estratégia da Ucrânia na guerra de desgaste tem mostrado resultados inesperados. Os veículos blindados de combate não é que tenham se tornado totalmente obsoletos, mas eles quase não têm chance de obter qualquer sucesso, especialmente se tentam formar grupos de ataque. Praticamente não tem chance de romper as linhas. Analistas afirmam que as perdas constantes do inimigo e a adaptação das forças armadas da Ucrânia a táticas modernas de combate abrem possibilidades para uma vitória de longo prazo de Kiev. A Rússia contava com um avanço rápido no nordeste da Ucrânia. No entanto, as principais cidades e nós logísticos permanecem sob o controle das forças armadas da Ucrânia. Os generais russos, até o outono de 2025, conquistam cidades e vilarejos ucranianos apenas em palavras e em relatórios falsos para o bunker. Bom, é claro que é bem provável que o exército russo não consiga cumprir essas tarefas. Mas o general Gerasimov, chefe do Estado-Maior, novamente, segundo alguns vazamentos que apareceram nas redes sociais, relatou a Putin sobre mais um sucesso das tropas russas. Ele, em particular, afirmou que o agrupamento das Forças Armadas da Ucrânia na região do reservatório Glebambik foi destruído, o que não é verdade. E, além disso, declarou que as tropas russas estão fazendo uma varredura nos bairros do sul da cidade de Kupiansk, o que também não é verdade.
O que realmente está acontecendo em Kupiansk, tão sofrida, mas que ainda não se rendeu, foi mostrado pelos operadores do 8º Regimento das Forças de Operações Especiais. O inimigo, nessa direção, de fato não desiste de tentar romper a defesa ucraniana. Na direção de Kupiansk, nas últimas 24 horas, houve pelo menos 8 tentativas de ataque dos ocupantes. No entanto, as forças armadas da Ucrânia conseguiram frustrar os planos de avanço do inimigo. As forças de defesa repeliram ações de assalto nas áreas de Petropavlivka, Novoplatonica, Pechanoi e Stepnaya Novozeloka. Com o uso de drones FPV de ataque, os ocupantes foram forçados a se refugiar no prédio mais próximo, após que os operadores realizaram a limpeza de várias construções onde o inimigo estava entrincheirado. Os ocupantes também não estão tendo vida fácil hoje na direção de Zaporizhia. Lá, os partisans do movimento Ates ajudaram a destruir um posto de comando móvel do inimigo. Cidadãos atentos forneceram as coordenadas exatas do veículo de comunicação dos ocupantes, que era usado como posto de comando móvel para controlar as unidades inimigas. A destruição desse centro de comunicações causou caos no sistema de comando dos ocupantes. A coordenação entre as unidades e a transmissão de ordens foram interrompidas, o que afetou seriamente a capacidade de combate do inimigo nesse setor da linha de frente. E aqui já são imagens do depósito de combustíveis e lubrificantes dos ocupantes pegando fogo na direção norte de Slobozansky. Nossos guardas de fronteira conseguiram, nos últimos dias, destruir esconderijos e meios de comunicação do inimigo. Além disso, o inimigo na direção norte de Slobozansky também sofreu perdas em pessoal. No geral, nessas direções e na de Kursk, os defensores ucranianos repeliram 7 ataques dos russos. O inimigo realizou vários ataques aéreos contra nossas posições, lançando ao todo 9 bombas guiadas e efetuando 198 bombardeios de artilharia. A situação continua difícil na direção de Lima. Lá, o inimigo atacou 12 vezes, tentando avançar próximo aos povoados de Srednyaya, Novozeloka e Derilova. Mesmo assim, a Unidade Especial de Inteligência Militar da Ucrânia consegue destruir com precisão e eficácia os inimigos, seus equipamentos e drones. Devido às pesadas perdas nessa e em outras frentes, as tropas russas são forçadas a reduzir o ritmo ofensivo, explicam analistas militares. Como resultado de setembro, a atividade dos russos na linha de frente diminuiu um pouco. O número de ataques realizados por eles cai proporcionalmente ao número de baixas entre o pessoal. A estatística oficial ucraniana também não incentiva muitos ocupantes a participarem de ataques locais. Assim, setembro de 2025 foi emblemático em termos de eficiência das unidades da Guarda Nacional. Graças ao trabalho coordenado dos guardas, o inimigo perdeu, só no último mês, pelo menos 677 veículos, 418 sistemas de artilharia, quase 200 radares, 17 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 29 tanques e quase 70 depósitos de munição. Enquanto isso, o exército russo continua atacando exclusivamente a população civil e residências. E vale ressaltar que não só na Ucrânia. Na véspera, o tão elogiado sistema de defesa antiaérea da Rússia atingiu com um míssil um prédio residencial na região de Belgorod. No vídeo, é possível ver que os andares superiores do prédio residencial foram atingidos. Como consequência, segundo a mídia russa, as janelas de 15 apartamentos foram quebradas. 2 dezenas de carros estacionados também foram danificados. Oficialmente, não há vítimas. No entanto, a julgar pelas imagens publicadas na internet, os danos ao prédio podem ser. Mais sério ainda? Eu nunca deixo de me impressionar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os supera em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. A Rússia tem um novo problema, a história dos tomahawks para a Ucrânia. Agora, na televisão russa, Donald Trump está sendo criticado de todos os lados, mas não só ele. O maior absurdo dos últimos dias vem das Skabeva, do Soloviev e de outros propagandistas do Kremlin.
Todos os detalhes desse surto você confere a seguir na matéria. Absurdo político, novidades econômicas e conselhos polêmicos sobre educação. Tudo isso reflete o retrato atual do poder e da sociedade e de como se forma o debate público na Rússia. Vamos começar, talvez, pelo absurdo. Dias atrás, o presidente da Duma estatal, Volodin, num surto de inspiração filosófica, finalmente colocou os pingos nos is. Segundo ele, a Rússia existe para a grandeza de Vladimir Putin. Sem ele, garante Volodin, o país simplesmente desapareceria como uma sombra sem dono. É aniversário dele. Vamos parabenizá-lo. Se existe Putin, existe Rússia. E nós devemos nos orgulhar disso, porque nosso país passou por enormes provações. Enquanto isso, o líder bielorrusso Lukashenko encontrou um meio genial, simplesmente previu os preços de subirem. Não por mecanismos de mercado, não por reformas, mas por decreto. Agora, segundo a ideia das autoridades, os preços devem ficar quietinhos. Façam de um jeito que as pessoas fiquem bem. Não do jeito que Nikolai Ignatievich fala, mas vamos pensar em nível macro. Olha, às vezes esse seu nível macro, para as pessoas, a partir do dia 6, está proibido qualquer aumento de preços. A estratégia, claro, é duvidosa, mas Lukashenko está certo de que, se proibir a inflação, vai ter mais dinheiro, principalmente no papel. Na Donetsk, temporariamente ocupada, entusiastas locais organizaram uma execução simbólica de figuras de papelão de Pugachev, Yuri Dul, Alexander Nevzorov e mais alguns agentes estrangeiros. Por engano, até mesmo o propagandista Pridbaela foi incluído na empresa. Aparentemente, a lista foi compilada com base no princípio de todos que estavam na boca de todos. Hoje, funcionários da escola Starobechevsky número 1 estão participando da campanha Vergonha dos Observadores. Os organizadores declararam o evento um ato de retribuição popular. O deputado Andrei Lugovoi deu uma aula ao vivo sobre política externa, um plano para os Estados Unidos, em um dos programas, bem no horário nobre. Qual é o plano? Tudo está em seu lugar ali. Devemos trabalhar como jornalistas, devemos trabalhar com políticos, devemos comprá-los, devemos desenvolver nossas atividades de propaganda. No sentido positivo da palavra, digo, na Europa, nos Estados Unidos, precisamos fortalecê-la ainda mais. O manual do propagandista agora está no horário nobre. A diferença é que, no cinema, por isso dão prêmios da Rússia, aplausos e espaço na TV federal. O oposicionista Mikhail Svetov afirmou que os primeiros a receber compensação pelo regime de Putin deveriam ser os russos, pois, segundo ele, sofreram antes de todos e supostamente merecem isso. Se os europeus vão pagar reparações a alguém, então nós, como cidadãos da Rússia, supostamente os políticos russos vão lutar para que as reparações sejam pagas primeiro aos russos, somente aos russos. É preciso pagar reparações. Se essa questão realmente surgir, então só para os russos. O fato de que, ao mesmo tempo, a Rússia está destruindo cidades na Ucrânia e matando a população diariamente é outra questão. Que pague qualquer um, menos os russos, que sofreram com a guerra e o regime de Vladimir Putin. Além disso, se for para colocar os interesses dos ucranianos e russos lado a lado, é claro que os interesses dos russos são importantes, próximos e significativos. Se alguém tem direito a reparações, são justamente os russos. Se vocês querem pagar reparações, paguem para o meu povo russo. O padre Sérgio Baranor declarou que as crianças devem apanhar mais, senão vão crescer idiotas cheios de direitos. Às vezes eu olho para o amor cego das mães de hoje em dia. Agora os psicólogos estão contaminando elas com um conceito estranho de amor. A criança pode tudo. Deixam ela fazer birra, se comportar mal e crescer, desculpe o termo forte, como um idiota. Ou seja, conversar e explicar é desnecessário, um tapa na nuca e o cacetete são os principais instrumentos de educação. Segundo o padre, a cultura do grande povo não é respeito e razão, mas sim saber se curvar e obedecer. Nossas avós e bisavós sabiam como acalmar. Como elas acalmariam? Dariam uma boa surra. Assim é que cresciam boas crianças, entendiam a moral, sabiam o que podiam e o que não podiam fazer. A OTAN está considerando a possibilidade de uma resposta armada à guerra híbrida de Vladimir Putin. O jornal Financial Times, citando fontes, informa que a OTAN quer realizar exercícios militares na fronteira com a Rússia.
Além disso, a aliança está considerando o uso de drones armados ao longo da fronteira com a Rússia e o afrouxamento das restrições para os pilotos, permitindo que eles abram fogo contra aviões russos. Dessa forma, a OTAN quer responder à violação do espaço aéreo por drones e aviões russos. E você, o que acha? Essas medidas por parte da aliança são a defesa saudável das fronteiras pela OTAN ou uma escalada? Em vez de ser preso, o ditador russo Vladimir Putin foi recebido com honras durante sua visita ao Tajiquistão, onde ele deveria ter sido detido de acordo com o mandado do Tribunal Penal Internacional. Mas o senhor Eldar foi recebido perto do avião de Putin pelo presidente tajique Emomali Rahmon e pelo tapete vermelho. Putin, E Rahmon já assinaram um documento sobre o aprofundamento da parceria estratégica e aliança entre a Rússia e o Tajiquistão. Sua Excelência, o estimado e respeitado presidente da República do Tajiquistão, Emomali Rahmon, e Sua Excelência, o estimado e proeminente presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, assinam oficialmente declarações conjuntas importantes do presidente da República do Tajiquistão e do presidente da Federação Russa sobre o aprofundamento contínuo das relações de parceria estratégica e aliança duradoura entre as duas nações. Break time igual ao 0.5s. Além disso, Putin destacou que mais de 300 empresas com participação russa operam no Tajiquistão. Mais de 300 empresas com participação russa operam na República entre os principais investidores da economia tajique. No geral, nossos investimentos de capital russo somam mais de 500 milhões de dólares. Até 2030, diz Putin, está previsto aumentar o volume de comércio entre a Rússia e o Tajiquistão em 2,5 vezes. No desenvolvimento do programa, foi aprovado hoje um plano de atividades conjuntas para aumentar o faturamento de mercadorias em 2,5 vezes até 2030. Os meios de comunicação russos estão relatando que a visita de Putin ao Tajiquistão está programada para durar 3 dias. Seu programa inclui participação nas reuniões de Samet, Rússia, Ásia Central e SEI. E aqui eu até poderia comentar de alguma forma sobre isso, mas, sinceramente, admito que estou sem palavras. Rússia e Índia iniciaram o exercício militar conjunto Indra 2025. Segundo o Ministério da Defesa do país agressor, Rússia e Índia começaram um exercício militar conjunto no estado noroeste da Índia, que vai durar até 15 de outubro. Os detalhes da cooperação militar entre a Rússia e a Índia foram apresentados na matéria. Parece que Putin tem um novo melhor amigo. Será que o ditador do Kremlin trocou Belarus pela Índia? Nós, na Índia, nunca tivemos absolutamente nenhum problema de atrito entre os governos. Nunca mesmo. Antes, ouvíamos falar de exercícios conjuntos ativos justamente entre Rússia e Belarus, mas agora apareceu um terceiro nessa dupla. O exercício russo-indiano chamado Indra 2025 está acontecendo no estado indiano de Rajastão e vai até 15 de outubro. Embora. O curioso é que o Indra 2025 já aconteceu na primavera, mas por algum motivo decidiram realizá-lo de novo. E sim, a palavra-chave é exatamente exercícios navais, porque este ano claramente algo não está indo como deveria. E agora estão falando sobre realizar mais um Indra, né? Pode-se chamar isso de etapa terrestre dos exercícios Indra 2025, mas estamos falando de exercícios em Rajastão. Rajastão é um estado no noroeste da Índia, na fronteira com o Paquistão. Bom, com essa ligação naval, realmente não faz sentido nenhum. O principal objetivo, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, é fortalecer a cooperação entre os dois países e trocar experiências no combate ao terrorismo. Já para a Índia, por mais estranho que pareça, é uma questão de experiência militar e de conseguir um aliado extra. Bom, a gente sabe como os russos fazem. Operações contra terroristas. Na Chechênia, né?
e operações militares especiais na Ucrânia. Mas o que é igualmente importante, esses exercícios suspeitos entre os dois países são perigosos para outros estados? Por exemplo, para o próprio Paquistão. Em teoria, qualquer exercício realizado por um lado hostil nas suas fronteiras é uma ameaça. E, naturalmente, os paquistaneses vão. Isso também é um recado para o Paquistão, vindo de Moscou, inclusive. E no Paquistão eles vão e estão acompanhando de perto o andamento desses exercícios. Repito, porque isso, de novo, é algo novo. Mas a lealdade da Índia, claro, não tem limites. Apesar da pressão internacional, o país continua mantendo contatos militares com a Rússia. Bom, onde mais o Putin poderia enfiar o nariz, se não em um conflito alheio? E eu posso supor que Putin não gosta nem um pouco de como o presidente americano Trump regula as relações entre Índia e Paquistão. Ele busca recuperar influência na região sobre seus aliados parceiros. Na região, isso é prioridade, incluindo a Índia, um dos maiores aliados da Rússia. Mas o que exatamente está acontecendo no campo de treinamento? Afinal, por trás de uma bela formulação pode estar escondida apenas uma demonstração comum de equipamentos e treinamentos formais só para fazer bonito. Não é um exercício de comando e Estado-Maior, ou seja, não é um treinamento do trabalho dos Estados-Maiores na gestão organizacional. Esses exercícios envolvem forças destacadas, ou seja, algumas forças de resposta rápida foram enviadas pelos russos para esses treinamentos. Tudo bem, a Índia, mas e a Rússia? O que ela ganha com isso? Qual é o benefício para a Rússia em realizar exercícios com a Índia? Putin quer provar que ainda tem aliados? Isso é uma demonstração de relações de aliança. É uma forma de apoio político-militar. Mais uma vez, neste caso, é uma demonstração para o Paquistão, um apoio da Rússia à Índia, principalmente no aspecto técnico-militar. O apoio político-militar da Rússia é demonstrado à liderança política da Índia como um sinal de compromisso. E apoio, porque os exercícios estão sendo realizados na Índia, não são os indianos que vão para a Rússia. Mas, ao que parece, Putin já está mentalmente arrumando as malas, porque exercícios são uma coisa, mas encontrar o amigo indiano é outra história. Claro, ao contrário da Europa, lá pelo menos ele sabe que será bem recebido. Para ser sincero, eu também estou esperando por essa viagem no início de dezembro. Estou ansioso para encontrar meu amigo, nosso parceiro confiável. Parecia que já tínhamos chegado ao fundo do poço, mas então deputados alemães bateram de baixo, comemorando o aniversário de Putin. 3 representantes do Partido Alemão Alternativa para a Alemanha participaram da celebração do 73º aniversário de Putin na Embaixada da Rússia em Berlim, no dia 7 de outubro. A revista de ultradireita Compact, por ocasião do evento, distribuiu uma medalha de prata de Putin. Enquanto isso, o co-presidente da bancada da AfD no parlamento estadual disse aos jornalistas que não vê nenhum problema nisso. É preciso lidar com os Estados Unidos, a Rússia e o Irã. Devemos estabelecer contatos razoáveis com todos esses países, declarou Oliver Kistner. Ao mesmo tempo, é preciso destacar que representantes de outros partidos no parlamento estadual criticaram tal atitude dos colegas. A líder da bancada do partido de esquerda, Eva von Angen, declarou que a AfD busca contato com autocratas, enquanto o líder da bancada da União Democrata Cristã, Guido Euer, acusou o partido de extrema-direita de abandonar definitivamente os princípios de uma ordem social livre e democrática. E o que você acha da fragnada de alguns deputados alemães em direção ao Kremlin? Não há dinheiro, mas você aguenta firme. Série 1500. Enquanto criminosos de guerra russos atacam civis na Ucrânia e tentam deixar cidades inteiras sem energia e aquecimento. Na própria Rússia, as pessoas estão sentadas sem aquecimento e luz, sem nenhum bombardeio. Você... É que nossas casas são frias. Agora tudo em nossa casa é frio. Nós dormimos com nossas roupas. As crianças dormem com as roupas delas. Ou seja, nada, nem aquecedor, nada resolve. São 2 cobertores, suco sem fim. Eu mesma estou doente, só rede simples. Se até 30 de outubro continuar assim, vai ser um horror total. A gente vai simplesmente congelar, pessoal.
Isso é em Tops. E essa situação aqui não é de hoje. Já faz anos que está assim. Tantos anos, eu nem sei quantos anos já estamos sem. 3 meses sem água quente, 2 meses sem gás, ninguém tem aquecimento. A água fria já congelou 2 vezes aqui, você entende? Em geral, filhos, netos, todo mundo está congelando, é só que não sei. Ou metade dos nossos filhos das estepes foram cortados e nós fomos abandonados, entende? Esse foi o fim de tudo. Sim, quanto pagamos? Eu diria 12 mil. Um mês de calor, dizem eles. Sim. 11, 12 mil. E mais, você tem que pagar por todo esse grande prazer que isso proporciona. Hoje eu desliguei a luz de casa porque a rede não aguenta e no final das contas ficamos sem aquecimento, sem luz, sem água quente, sem nada. Imagina só, a gente faz de tudo para pagar em dia, entende? Ou seja, a gente cumpre com as nossas obrigações. E por que não fazem o mesmo com a gente? Aqui eu nem sei o que dizer, porque realmente faltam palavras. O que achou das nossas notícias? Escreva pra gente o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar tudo em consideração. E por enquanto, deixa um like nesse vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não esquece de se inscrever no canal Ucrânia Hoje, no nosso canal, para não perder os próximos episódios. Até a próxima!